Perfeito. Para a pessoa ser mais produtiva, né, em pequenos passos, primeiro é você começar a se organizar. A organização ela é a base para você ser mais produtivo. Então, como é que você pode começar se organizando? Utilizando uma agenda. Não precisa ser física necessariamente, mas você pode utilizar uma agenda física. Eu, particularmente, utilizo muito a agenda do Google. A própria agenda do Google que ele já direciona. Então, faz com que você já se torne mais produtivo. Por quê? Tava lendo recentemente, né? A parte do seu cérebro, né? O córtex pré-frontal, que faz com que você... que demanda muita energia, na verdade, inclusive. Que aí você precisa lembrar de tudo. Por exemplo, se você não anota no papel, você fica literalmente deixando essas informações que não precisavam estar lá, mas para que você consiga fazer, não perder um compromisso, o seu cérebro ele precisa armazenar essas informações num córtex. E aí o que acontece? Fica trazendo essa informação para o córtex. Você despende muita energia, que seria desnecessário se você, por exemplo, tivesse uma agenda. Da mesma forma que você consegue organizar melhor seu tempo. O comunicador, por exemplo, normalmente ele não utiliza uma agenda. Por quê? Porque ele acha que ele vai conseguir fazer tudo. O executor, ele quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ele acaba incluindo muitas atividades no dia dele. Ele também é otimista, ele acha que ele vai conseguir fazer tudo. E aí, no momento em que a gente começa a utilizar, né, cria o hábito de utilizar uma agenda, por exemplo, de agendar seus compromissos. Minha sugestão é que você faça uma agenda semanal. Você pode utilizar um planner, você pode utilizar o calendário e controlar isso. Você já começa a dar um passo aí para ser mais produtivo. Tinha uma coisa que eu fazia, eu colocava o que eu tinha que fazer no dia e eu ia arriscando. Pronto. Um outro ponto que eu utilizo basicamente essas duas estratégias. A agenda e a lista de tarefas. A lista de tarefas, quais são os dois aplicativos que eu utilizo para isso? A própria agenda do Google, né, o Google Calendário, e a lista de tarefas eu utilizo o aplicativo Todoist, que você consegue colocar lá a tarefa que você tem que realizar e você vai clicando, literalmente, você clica nela e tem um outro fator também que eles se conversam, os dois programas, os dois aplicativos. E aí você consegue colocar uma tarefa, e aí se você colocar dia, data e horário, ele já manda lá para o Google Calendário, ele já conversa com o calendário e ele já vai. E o calendário, acho que você já utilizou em algum momento, ele te dá notificação, né, daquela atividade que você vai ter que fazer, daquela tarefa que você tem que fazer, está agendada. Então, esses dois aplicativos, se você criar o hábito de planejar sua semana, utilizando uma agenda e fazer a listagem das suas tarefas diariamente, né? O que é que eu preciso fazer? E aí, quando você visualiza lá aquelas tarefas, você prioriza. Quais são as prioridades aqui do meu dia? Eu vou fazer isso, isso e isso primeiro, porque vai me gerar mais resultado. Geralmente eu coloco a coisa mais difícil primeiro. Assim, na minha percepção não tem uma regra. Isso está muito relacionado também ao perfil. Às vezes, se você coloca algo muito difícil, a pessoa acaba procrastinando justamente porque mas essa questão é mais difícil. Eu coloco de manhã porque é justamente o horário que eu tenho mais energia. Perfeito. Por isso que é importante a questão da particularidade da pessoa. Pronto. Tem pessoas que... Aí você vai... Como é que você descobre isso? Você testa. Pronto. Se eu for estudar, eu percebo que quando vai chegando perto de 11 horas, que já vai encostando meu dia, minha produtividade para estudo cai completamente, né? Ali às 8 horas da manhã, eu tô com energia muito boa, né? E da 11 horas da manhã, 11h30, meio-dia, pronto, a minha produtividade já cai. Ela só vai voltar a ter esse pico às 18h30, mais ou menos, é que eu volto ao normal. Mesmo comendo pouco, enfim. Mas isso eu fui percebendo, fui testando, fui anotando para ver meus horários mais produtivos, né? Exatamente. Aí entra a questão do autoconhecimento. O horário que você é mais produtivo. Se para você a estratégia é fazer o mais difícil primeiro,
Ou se você precisa acabar até para gerar mais dopamina, você começa com as atividades mais simples para você ir se motivando e fazendo as coisas que também tem um nível de dificuldade maior ali no teu dia. Mas aí é importante a questão do conhecimento. Mas a grande questão aí, se é difícil ou não também, é você priorizar qual é a atividade que você precisa fazer naquele dia. Né? Existe uma matriz de priorização que inclusive ajuda nisso, na identificação do que é prioridade. Então, o que é urgente, né, e é importante, você precisa fazer de imediato. Por exemplo, né? O que é urgente, mas não é importante, você pode delegar. O que é importante, mas não é urgente, eu vou até talvez me confundir aqui. Deixa eu fazer aqui a matriz no papel. O que é urgente e o que é importante, sabe? E aí, o que é urgente e importante você tem que fazer agora. Tem até no método GTD, se a atividade ela leva até 2 minutos para você fazer, né? A estratégia é você fazer ela de imediato. Então, fazer ela agora. Se a tarefa ela é urgente, mas ela não é importante, você delega ela. Outra pessoa pode fazer, não precisa ser necessariamente você. Deu pra entender? Deu. E aí quando você tem até um videozinho que eu explico isso num Reels, eu vou até compartilhar novamente lá no Instagram. Mas às vezes a tarefa ela é muito importante, mas não é urgente. Aí você planeja, é o que você coloca na agenda. Perfeito. Mitos da produtividade. Mitos da produtividade, que você não precisa dormir. Que você... Isso é um mito, viu, gente? Ele não tá aconselhando isso, não. Um mito da produtividade é que quanto menos você dorme, mais você é produtivo. Por exemplo, a pessoa que deixa de dormir para ser mais produtivo, uma hora ela vai apagar e vai ter que ficar muito mais tempo para se recuperar porque ficou sem dormir. Exatamente. Né? Exatamente. Esse é um dos mitos. E aí existem muitas coisas, sabe? Relacionadas aí aos mitos. E aí existem aquela coisa, não é que eu elimino de vez, mas as pessoas acabam utilizando, levando ao pé da letra e utilizando como regra, sabe? Eu tenho que fazer isso aqui para eu ser produtivo. Então, vários gurus aí da internet, por exemplo, por outros motivos, aconselham, por exemplo, banho gelado. Aqui no Nordeste a gente acaba não tendo banho gelado, só se a gente botar gelo literalmente. Mas quem é do Sul, enfim, você começar o dia com um banho gelado. O banho gelado... E quem mora em Mossoró? A água já sai quente já. Nossa, cara, pra ser produtivo. Pois é, nunca ia ser produtivo. O que acontece? Na verdade, ali você tá trabalhando, né? Existem as questões aí de imunidade, enfim, mas você tá trabalhando ali a sua força de vontade. Você começar o dia fazendo algo que você não gostaria de fazer, mas você meio que se obriga a fazer aquilo. Então você começa a desenvolver mais esse autocontrole também, né? De que eu não queria fazer isso, porque eu saí de um sono, né, na cama, num ambiente quentinho, e eu vou me forçar a ir para um ambiente adverso, que é tomar um banho gelado. Mas não necessariamente você tem que fazer isso para você ser produtivo. Tem um mito que tem que tomar banho gelado, o café com margarina, com manteiga. Com manteiga, com óleo. Com óleo, um coco. shot, não sei de que, com óleo. Eu tomava óleo de coco, mas não era por causa disso. E para você ser mais produtivo. Outro mito também é a questão do ócio. Porque eu não me permitia parar, ficar sentado olhando pro teto. E às vezes isso também é produtivo. Isso. Muito, na verdade, né? O descanso ele faz parte para você conseguir ter produtividade. Então, como quando você colocou lá, quando eu estudava, eu fazia pequenos intervalos. Esses intervalos, eles são importantes, né? Você fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com o que você está estudando, ele te ajuda também. Mas a grande questão as pessoas, por exemplo, e aí chegam ao extremo, né? Por exemplo, lá um workaholic. Uma pessoa que é viciada em trabalho e que, né, já se constatou
né? O que lá atrás, os grandes executivos, era só trabalho, 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 a pessoa não fazia uma atividade física, a pessoa não descansava, as pessoas começaram a literalmente entrar em colapso e ter depressão, as pessoas ter crise de ansiedade, né? Ter literalmente várias patologias mesmo psiquiátricas. Chega que a pessoa sucumbe ali, né? E isso até, às vezes, até surtar, porque você não descansa. E aí começa a ver, né? A gente começa uma onda, um movimento ao contrário, né? Um movimento que entende que é importante sim descansar, é importante sim você tirar férias, é importante sim você, muitas vezes, não fazer nada. Então, achar que você vai ser produtivo se você não descansar e que você tem que estar produzindo a todo momento. E aí gera, inclusive, uma autocobrança, né? Uma pressão em você mesmo. Poxa, aquela pessoa que... E aí entra na questão do planejamento, né? Que se a pessoa não planeja esse descanso... porque o problema não é que a pessoa descansar um dia ou um período, né? Quem está, por exemplo, ali estudando para concurso. O problema é que a pessoa não planeja e quando chega no limite a pessoa perde ali o dia todinho. A pessoa acaba perdendo o dia todinho porque chegou no limite dela e ela acaba não conseguindo estudar, por exemplo, durante o dia, porque ela não planejou o descanso. Por exemplo, ela forçou tanto uma rotina ali que ela não planejou o descanso, não planejou o intervalo, que aí ela diz, isso não é para mim, eu vou desistir do concurso público, eu vou desistir disso. Na verdade, ela usou as ferramentas de forma errada. Isso. Né, para conseguir se manter ali estudando, porque é um caminho de longo prazo. Sim. Você vai fazer exercício, você vai passar ano, tu tá olhando assim, parece que tá passando em mim, assim. Então você vai fazer exercício, você vai passar 1 ano, 2 anos. Né? É um período de longo prazo. Você vai estudar para concurso, é no mínimo 1 ano ali até abrir o concurso.